O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou nesta terça-feira que o texto de reforma tributária que será apresentado pelo governo federal vai propor a criação de um imposto sobre o valor agregado para unificar os tributos federais. Segundo o ministro, a intenção do governo com a reforma tributária é desonerar a folha de pagamentos. Segundo ele, é o que causa milhões de desempregos no país com os encargos atuais. E sobre esse assunto vamos conversar com o deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, porque ele preside aqui na Câmara dos Deputados a comissão especial que trata também sobre a reforma tributária, que é o principal texto que tramita aqui no Congresso Nacional, porque tem uma tramitando no Senado e outra aqui na Câmara. E ele comanda aqui a da Câmara dos Deputados e traz aí um texto diferente. Deputado, o que o senhor viu aí nessa reforma? Qual a diferença da reforma do governo para a reforma que está em tramitação na Câmara? O governo ele traz uma unificação de impostos federais, como você muito bem disse, mas ele não coloca os tributos municipais e estaduais. Hoje, o ICMS, que é o principal imposto que mantém em funcionamento dos estados, ele já se exauriu, já faliu, já não tem mais como arrecadar aquilo que é necessário para que os estados possam ofertar os serviços públicos de sua competência, assim como também aquela parte, aqueles 25% que tem que ser transferido para os municípios. Então, é necessário que seja feita uma composição mais ampla, que seja unificado em um só tributo, pelo menos 5, que é a proposta do deputado Baleia Rossi, com base num estudo feito pela CECIF, que tem o economista Bernard Api como seu coordenador. Então eu vejo que essa proposta do governo ela é incompleta. Além disso, aqui você fala e realmente foi comentado pelo ministro Paulo Guedes, da volta da CPMF. Só que a CPMF, nesse caso, com outro nome, ela vai ser utilizada para o imposto cobrado sobre o trabalho. Aquela parte que os donos de empresa pagam. Não é errado você desonerar a folha de pagamento, você desonerar o trabalho. Até porque o Brasil é um dos poucos países que cobram impostos sobre o trabalho. Então, além de se pagar o salário, se paga mais o imposto porque tu emprega. Quer dizer, como se fosse um castigo por empregar. De certa forma, ele tem razão, mas não vejo assim que seja essa a substituição do pagamento do imposto sobre a folha de pagamento. Eu acredito que possa haver uma outra solução que não seja o CPMF, porque o imposto sobre transações comerciais, esse do pagamento, ele é cumulativo, é em cascata, gera inflação e ele não é bom. Tanto que não é bom que foi rejeitado pelo Congresso Nacional recentemente, assim como a população não gosta desse tipo de tributo. É um tributo muito injusto que promove o Caixa 2 e promove aí a volta do escambo. Qual é a proposta, com essas propostas em tramitação, qual delas tem mais chance de ser aprovada, de passar aqui no Congresso? Eu não tenho dúvida nenhuma que essa proposta do Baleia, fazendo os devidos ajustes que tem que ser feito, lógico, que é uma proposta que tramita aqui na Câmara justamente para ser melhorada. Então eu acredito que a proposta do Baleia Rossi será a proposta que sairá vitoriosa no final aqui, para que a gente possa ter um sistema tributário mais justo, que o pobre não seja o maior pagador dos tributos, dos impostos, como é hoje. Hoje nós temos uma regressividade muito grande e essa proposta do Baleia, ela torna o pagamento de tributo mais justo. Deputado, a equipe econômica do governo também estuda a mudança no imposto de renda, não é? Que também está nessa proposta aí do texto aí da reforma tributária que vai chegar aqui. Não era mais fácil o governo propor, através da sua bancada, mudar o próprio texto que está em tramitação aqui? Pode, eu acredito até que o presidente do PSL, que é partido do presidente Bolsonaro, já fez uma proposta, não sei se é a proposta do governo, mas ele já trata sobre isso. Agora, com relação ao imposto de renda, é mais fácil tu fazer essas mudanças que o governo quer, porque não precisa tu mudar a Constituição. Ela é uma proposta infraconstitucional, uma lei, ela pode, sem mudar a Constituição, pode resolver esse problema do imposto de renda e tornar ele mais justo também.
Tá certo. Então, tudo isso depois do recesso parlamentar, né, Tom? Porque já começou aqui, parou tudo na Câmara, infelizmente, já parou tudo. Só depois do recesso, agora, mês de agosto, dia 6 de agosto, retornar aqui os trabalhos na Câmara dos Deputados e nós vamos acompanhar isso de perto sobre essas reformas, tanto da Previdência, que tem votação em segundo turno, como também essa reforma tributária e outras que virão para reajustar a economia do Brasil, né? Sem dúvida nenhuma, Nildo. Acredito que nós vamos ter aí um segundo semestre com muito trabalho para que o Brasil volte a crescer, desenvolver e gerar emprego. E a proposta da reforma, a reforma tributária é justamente essa, destravar esse nó que tem aí, desamarrar esse nó que tem na nossa economia, que tem impedido a geração de emprego e um PIB pequeno, uma recessão brutal e que está empobrecendo a população e criando uma série de consequências, aumento da violência, suicídios, entre outras, que estão ocorrendo por causa justamente da falta de um novo sistema tributário. Tá certo. Aí, conversei então com o deputado Hildo Rocha, presidente da Comissão Especial da Reforma Tributária aqui na Câmara dos Deputados. Central de Notícias de Brasília, Nildo Costa.